Nessa aula, vamos aprender a resolver sistema de equação do primeiro grau pelo método da comparação. Esse método consiste em você isolar uma das variáveis, ou x ou y, em ambas as equações ali, e depois você fazer a comparação. Então, observe que aqui você tem a sua primeira equação e aqui você tem a sua segunda equação. Eu vou escolher uma das variáveis aqui para eu isolar. Como exemplo aqui, eu vou isolar a minha variável x. Então, aqui quer dizer que na primeira, o x vai ser igual ao 9 menos o y. Se eu escolhi o x na primeira, eu também vou escolher o x na segunda. Então, na segunda, o x vai ser igual ao 5 mais o y. É só você deixar o x sozinho. Observe que na primeira eu isolei o x e na segunda também eu isolei o x. E agora é só você fazer a comparação. Observe que o x na primeira é o 9 menos o y. E o x na segunda é o 5 mais o y. Então, agora é só você escrever que o 9 menos o y tem que ser igual ao 5 mais o y. Passa o y ali para o primeiro membro, então menos o y menos o outro y vai ser igual ao menos 9 mais o 5. Menos o y com menos o y vai dar menos o 2y, aqui vai ser igual. O menos 9 mais o 5 vai dar o menos 4. Multiplica por menos 1 porque a variável está negativa, então vai ficar aqui o 2y vai ser igual ao 4 positivo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o y vai ser igual ao 4 sobre o 2. E 4 dividido por 2 vai dar o 2. Você encontrou o valor do y, agora você deve encontrar o valor do x. Você pode substituir ali ou na primeira ou na segunda para encontrar ali o valor do x. Eu vou escolher aqui como exemplo a minha primeira. Então, vou anotar a primeira, que o x é igual ao 9 menos o y. E agora é só substituir o valor do y. Então, isso quer dizer que o x vai ser igual ao 9 menos o 2. Então, o x vai ser igual ao 7. Então, esse aqui é o valor do nosso x. Agora, você deve montar o conjunto solução. Então, o conjunto solução, que é o nosso par ordenado x e y. O valor do x é o 7 e o valor do y é o 2. Então, esse aí é o nosso conjunto solução. Vamos para a nossa letra B. Observe que na letra B, essa é a nossa primeira equação e essa é a nossa segunda equação. Você deve escolher uma das variáveis para você isolar. Ou você isola a variável x, ou você isola a variável y. Eu vou isolar aqui nessa nossa letra B a nossa variável y. Então, eu tenho que isolar a variável y tanto na primeira equação, quanto na minha segunda equação. Observe que no primeiro sistema eu isolei a variável x tanto na primeira equação, quanto na segunda equação. Na letra B eu vou fazer a mesma coisa. Então, isolando a variável y, vamos ter o seguinte, que o menos o y vai ser igual ao 8 menos o 4x. Só que a variável y está negativa, então você multiplica toda a equação por menos 1 para ela ficar positiva. Então, o y vai ser igual ao menos 8 mais o 4x. Na segunda equação, também você vai isolar a variável y. Então, o y vai ser igual ao 7 menos o x. Então, observe ali que o y na primeira foi quanto? O y na nossa primeira equação foi o menos 8 mais o 4x. E na segunda, o y foi o 7 menos o x. Então, agora é só você fazer a comparação, que é a igualdade ali, Então, isso quer dizer que o menos 8 mais o 4x deve ser igual ao 7 menos o x. Deixando as variáveis no primeiro membro, então, 4x mais o x vai ser igual ao 7 mais o 8. Então, o 5x vai ser igual ao 15. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, o x vai ser igual ao 15 sobre o 5. Então, o x ele vai ser igual ao 3. Encontrou o valor do x, agora você deve encontrar o valor do y. Você substitui ali ou na primeira ou na sua segunda ali equação. Eu vou substituir aqui na segunda equação. Observe que a segunda equação, o y é igual ao 7 menos o x. Vamos colocar o valor do x, então isso quer dizer que o y vai ser igual ao 7 menos o 3. Então, o y vai ser igual ao 4. Agora, você monta o seu conjunto solução. Então, o conjunto solução é o nosso par ordenado x e y. O valor do x é o 3 e o valor do y foi o 4. Então, esse aí foi o nosso conjunto solução. Vamos agora para a nossa letra C. Nessa letra C, eu vou isolar aqui a nossa variável x. Então, assim, na nossa primeira equação aqui, vai ficar aqui. O x vai ser igual ao 5 mais o 3y. E na nossa segunda equação, isolando também o x, então, o 2x vai ser igual ao menos 4y. Só que o 2 está multiplicando, então vai passar dividindo. Então, isso quer dizer que o x vai ser igual ao menos 4y dividido por quanto? Dividido por 2.
Então, isso quer dizer que o x vai ser igual ao menos 2y. Então, observe que na nossa primeira equação, o x foi igual ao 5 mais o 3y. E na nossa segunda equação, o x foi igual ao menos 2y. Agora é só fazer ali a nossa comparação. Então, vamos obter que o 5 mais o 3y vai ser igual ao menos o 2y. Agora é só passar o y para o primeiro membro. Então, o 3y mais o 2y tem que ser igual ao menos 5. 3y mais o 2y vai dar o 5y, que vai ser igual ao menos 5. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o y vai ser igual ao menos 5 dividido por 5. Então, o y vai ser igual a menos 1. Encontrou o valor do y, agora você deve encontrar o valor do x. Vamos substituir ali como exemplo na nossa primeira. Então, na nossa primeira equação, o x é igual ao 5 mais o 3y. Agora é só substituir o valor do y. Então, o x vai ser igual ao 5 mais o 3 vezes o menos 1. Então, o x vai ser igual ao 5 menos o 3. Conclusão, o x vai ser igual ao 2. Agora é só montar o conjunto solução. Então, o conjunto solução vai ser igual para o ordenado x e y. O x é o 2 e o y foi o menos 1. Então, esse aí é o nosso conjunto solução. Vamos agora para a nossa letra D. Observe que na letra D, o x ali já está isolado, já está sozinho. Então, eu vou aproveitar e isolar também o x na nossa segunda equação. Então, nessa primeira equação, o x já estava sozinho, então vou deixar ele ali. Agora, na segunda equação, eu vou isolar também a minha variável x. Então, quer dizer que o 2x tem que ser igual ao menos 10 mais o 7y. Passo o 2 dividindo ali, porque ele está multiplicando. Então, o x vai ser igual ao menos 10 mais o 7y. Tudo isso sobre quanto? Sobre o 2. Observe que na nossa primeira equação, o x foi igual ao 6y. E na nossa segunda equação, o x é igual ao menos 10 mais o 7y, tudo isso sobre o 2. Agora é só fazer a nossa comparação. Então, isso quer dizer que o menos 10 mais o 7y sobre quanto? Sobre o 2. Isso tem que ser igual ao 6y. Observe que embaixo do 6 não tem nada, você coloca o 1 e faz meios e extremos, multiplica ali em cruz. Então, menos 10 mais o 7y vezes o 1 vai dar ele mesmo. Então, vai dar aqui o menos 10 mais o 7y, que vai ser igual a 6y vezes o 2, que vai dar o 12y. Passa o y para o primeiro membro, então o 7y menos o 12y vai ser igual ao 10. O 7y menos o 12y vai dar menos 5y, então menos 5y vai ser igual ao 10. Só que a variável está negativa, então você multiplica por menos 1 para ficar positivo. Então você vai obter aqui, ó, que o 5y vai ser igual ao menos 10. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o y vai ser igual ao menos 10 sobre o 5. Então, o y vai ser igual ao menos 2. Encontrou o valor do y, agora você deve encontrar o valor do x. Eu vou substituir ali na minha primeira equação. A minha primeira equação, o x é igual ao 6y. Substituindo ali o valor do y, então o x vai ser igual ao 6 vezes o menos 2, que vai ser igual ao menos 12. Como eu já tenho o valor do x e o valor do y, agora é só montar o conjunto solução. Então, conjunto solução, ali vai ser o nosso par ordenado x e y. O x é o menos 12 e o valor do y é o menos 2. Então, aí é o nosso conjunto solução do nosso sistema linear. Vamos lá para a nossa letra E. Então, essa aqui vai ser a nossa primeira equação e essa aqui vai ser a nossa segunda equação. Na minha primeira equação ali, eu vou isolar minha variável x. Então, o 2x vai ser igual ali ao 2 menos o 3y. O 2 está multiplicando, vai passar o quê? Vai passar dividindo. Então, isso quer dizer que o x vai ser igual ao 2 menos o 3y sobre o 2. Então, esse é o valor do x ali na minha primeira equação. Vou fazer a mesma coisa na minha segunda equação. Na minha segunda equação vai ficar aqui o 4x vai ser igual ao menos 1 mais o 9y. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, isso quer dizer que o x vai ser igual ao menos 1 mais o 9y sobre o 4. Observe que na nossa primeira equação, o valor do x foi o 2 menos o 3y sobre o 2. E na nossa segunda equação, o valor do x foi menos o 1 mais o 9y sobre o 4. Agora é só fazer a comparação. Então, isso quer dizer que o 2 menos o 3y sobre o 2 é igual ao menos 1 mais o 9y sobre o 4.
Agora, para você resolver, ou você faz o MMC, ou você faz meios e extremos, que é multiplicar a linha cruz. Eu vou fazer meios e extremos, então vamos obter 4 vezes o 2 menos o 3y, isso é igual ao 2 vezes o menos 1 mais o 9y. Aplicando a distributividade ali, ó, 4 vezes o 2 vai dar o 8, 4 vezes menos 3y vai dar menos o 12y, isso vai ser igual 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, 2 vezes o 9y mais o 18y. Passo o y para o primeiro membro, então menos o 12y com menos 18y vai ser igual ao menos o 2 com menos o 8. Menos 12y com menos 18y vai dar menos o 30y, que vai ser igual ao menos 10. Multiplica por menos 1, porque a variável está negativa, então o 30y vai ser igual ao 10 positivo. Observe que o 30 está multiplicando, então vai passar dividindo. Então, isso quer dizer que o y vai ser igual ao 10 sobre o 30. Cancela o zerinho em cima com o zerinho embaixo, então o y vai ser igual a 1/3. Observe que eu já tenho o valor do y. Para encontrar o valor do x, eu pego o valor do y e substituo ou na primeira equação ou na minha segunda equação. Eu vou substituir aqui na minha segunda equação. Então, vamos obter que o x ele vai ser igual ao menos 1 mais o 9 vezes 1/3. Então, vai ficar o 9 vezes 1/3. Tudo isso ali sobre o 4. O x ele vai ser igual ao menos 1 mais. Para você multiplicar o 9 por 1/3, você vai fazer essa conta aqui, ó, o 9 vezes o 1/3. Observe que embaixo do 9 não tem nada, você coloca o 1. Para você multiplicar a fração, você multiplica numerador com numerador e o denominador com denominador. 9 vezes 1 vai dar o 9, 1 vezes o 3 vai dar o 3. 9 dividido por 3 vai dar o 3. Então, quer dizer que 9 vezes 1/3 vai dar o 3. Então, aqui vai ser o 3 sobre quanto aqui? Sobre o 4. Então, isso aqui vai ser igual. O menos 1 mais o 3 vai dar o 2, 2 sobre o 4. E o 2 sobre o 4 é igual a 1/2. Então, o x vai ser igual a 1/2. Então, esse aí é o valor do x. Agora é só montar o nosso conjunto solução. Então, o nosso conjunto solução vai ser igual ali ao nosso par ordenado x e y. O valor do x foi 1/2 e o valor do y foi 1/3. Então, esse aí é o nosso conjunto solução. Vamos agora para a nossa letra F. Observe que essa é a nossa primeira equação e essa é a nossa segunda equação. Nessa letra F, eu vou isolar agora a nossa variável y. Então, vou deixar o y sozinho ali, tanto na minha primeira equação quanto na nossa segunda equação. No nosso sistema da letra E, nós deixamos isolada ali a nossa variável x. Agora vai ser a nossa variável y. Deixando a nossa variável y isolada ali na nossa primeira equação, vamos obter que o 2y vai ser igual ao 5 menos o 3x. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, isso quer dizer que o y vai ser igual ao 5 menos o 3x. Tudo isso sobre quanto? Sobre o 2. E isolando o y na nossa segunda equação, vamos obter o seguinte. Vamos obter que o y ele vai ser igual ao 5 menos o 4x. Observe que na nossa primeira equação, o y foi igual ao 5 menos o 3x sobre o 2. E na nossa segunda equação, o y é igual ao 5 menos o 4x. Agora é só fazer a comparação, que é a nossa igualdade. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui o 5 menos o 3x sobre o 2 tem que ser igual ao 5 menos o 4x. Para você resolver, você pode fazer o MMC ou meios e extremos. Observe que embaixo do 5 menos o 4x não tem nada, quer dizer que tem 1 ali, ó. Vamos agora fazer meios e extremos, multiplicar a linha em cruz. Então, vai ficar 5 menos o 3x vezes o 1 vai dar o 5 menos o 3x, que é igual a 2 vezes o 5 menos o 4x. 2 vezes o 5 vai dar o 10, 2 vezes o menos 4x vai dar menos o 8x. Passando a variável x para o primeiro membro, então, menos o 3x mais o 8x, isso vai ser igual ali ao 10 menos o 5. Menos o 3x mais o 8x vai dar o 5x. Então, o 5x vai ser igual ao 10 menos o 5, que vai dar o 5. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o x vai ser igual ao 5 sobre o 5. Então, o x vai ser igual a 1. Encontrei o valor do x, agora eu devo encontrar o valor do y. Observe que eu posso substituir tanto na minha primeira equação, quanto na segunda equação ali, o valor do x. Eu vou substituir ali na minha segunda equação o valor do x. Então, isso quer dizer que o y ele vai ser igual ao 5 menos o 4 vezes o valor do x, que foi o 1. Então, o y vai ser igual ao 5 menos o 4.
Conclusão, o valor do y vai ser igual a 1. Encontrei o valor do x e o valor do y, agora é só montar o nosso conjunto de solução. Então, nosso conjunto de solução vai ser igual ao nosso par ordenado x e y. O x foi o 1 e o y também foi o 1. Pronto. Então, esse aí é o nosso conjunto de solução.